Essa é uma série de vídeos que eu falo com vocês sobre a importância de integrar o seu inconsciente com o consciente, se tornando a integração dos dois. Quando a gente não integra o inconsciente, a gente chama isso de destino, a gente chama isso de a minha versão, ai, porque a minha personalidade é isso, ai, porque o meu jeito é esse, ai, porque eu sempre queria essa realidade, é porque eu traio isso. Não, né? Não, crescemos, né? Somos adultos, entendemos que isso é um aspecto do meu inconsciente que eu preciso clarificar, limpar, integrar para que outros aspectos emerjam e para que eu possa dar mais luz para essa camada que eu sou. E hoje eu quero trazer uma parte que eu falo muito sobre isso, falo bastante, mas eu trazer através de uma outra abordagem. A gente tá num momento onde as coisas estão muito rápidas, estão muito aceleradas. E com você deve estar do mesmo jeito. Toda vez que vem um pensamento à sua mente, a sua primeira escolha é de correr. É de falar, esse pensamento não tem sentido. E o tempo todo, a sua parte, tanto de luz quanto a sua parte de sombra, tá se comunicando com você. Então, quando você tá ali num projeto, tentando fazer algo novo, então, eu vou começar a malhar, eu vou começar a treinar, e aí você vai, desce, mas vem uma sensação de, ai, que preguiça, ai, que medo. Esses são os aspectos sombras vindo à tona. Toda vez que você tá num projeto novo, eu quero fazer mais dinheiro, nossa, eu podia falar com fulano, mas faz tanto tempo que eu não falo com ele, né, que vergonha, não vou mandar mensagem, não. Novamente, seu aspecto luz vindo à tona e falando, nossa, fala com fulano, porque fulano pode ser a fonte. E aí você não ouve nem a luz e nem a sombra, não ouve nada. E simplesmente deixa o dia passar. A maior camada de sombra que a gente tem é a nossa perda de energia no dia. Como assim perda de energia no dia? Eu quero que você pare hoje, no final do seu dia, depois de ver esse vídeo, e anote o que você fez ao longo do seu dia. Com quem você esteve, quem foi as pessoas que você falou, os lugares que você frequentou, as coisas que você queria fazer e não fez. E você vai perceber o quanto você deixa para trás de fazer as coisas. E o quanto no final do dia vem uma sensação de pouca produção. Uma sensação de que eu não fiz muito, de que eu poderia ter feito mais, de que eu poderia ter agido diferente. E aí chega no amanhã, você vai fazer a mesma coisa. Você vai acordar e vai dar um jeito de começar a perder energia logo cedo. Então, as coisas não vão dar certo, você pega o caminho que tá com muito trânsito, aí você vai tentar falar com uma pessoa, aquela pessoa não é gentil, é agradável, aí você tem que falar com 5 pessoas para ter o resultado que você poderia ter tido num momento só, se você tivesse usado uma outra abordagem. Aí o seu filho começa a chorar, o seu esposo não sei o que lá. Tudo isso é o seu inconsciente vindo à tona, porque nós somos colaboradores, as pessoas à nossa volta, elas são um reflexo do nosso inconsciente de como a gente se enxerga e a vibração que eu emano para que ela me mande de volta. Então, se eu acredito que o meu mundo é um caos, as pessoas à minha volta vão ser caóticas, meu dia vai ser caótico, a ordem não vai acontecer. Tudo isso vai ser uma grande bagunça, uma grande desordem. Isso tudo vai acontecer para que eu veja, para que eu perceba. Mas eu tô tão inserida no meio como o ator que age ali, que faz as cenas, que eu não lembro que eu também sou o observador por trás. E o único jeito de sair dessa camada de repetição é parando de simplesmente entrar na ação automática, respirar e observar. Então, ao longo do seu dia, você pode colocar despertadores para te lembrar o quanto eu estive consciente hoje do que aconteceu. O quanto eu percebi que as pessoas que falaram comigo, as ações que eu tomei, os caminhos que eu fui, as coisas que eu fiz, foram padrões repetitivos meus. Respira no seu dia. Anota aspecto do seu dia. Começa a trabalhar com microagendas. Coloca no seu celular blocos de coisas que você precisa fazer para que você tenha mais ordem no seu dia. Como que a gente limpa, então, Sara, esse inconsciente que vem tanto à tona e esse dia caótico, as pessoas à minha volta? A gente limpa inserindo novos padrões. Então, vamos supor que você acordou e o seu dia já começou daquele jeito. As coisas não estão como você gostaria, você olha a volta e vê sua casa, vê as pessoas, vê os aspectos, e nenhum deles está conforme você gostaria. E aí, o que você faz? Você entra no sentimento de frustração e alimenta mais camada disso. A nossa reação ao mundo à nossa volta é o que faz com que ele exista.
Eu alimento a minha realidade observando ela, agindo e tendo uma percepção sobre ela. A minha percepção do mundo é o que alimenta o mundo. E quando eu paro de reagir e começo a me colocar no lugar de observador, acolher essa realidade, eu paro de recriar ela. Então eu falo muito que é dar uma de louca mesmo, sabe? Então você vai acordar e vai sentir como o meu dia foi produtivo. Nossa, mas são 8 da manhã, acabei de acordar. Já foi produtivo? Que manhã produtiva. Que manhã organizada. Quantas pessoas eu tive à minha volta de alto potencial. Quantas pessoas alinhadas ao meu propósito veio até mim hoje. Que alegria. Isso é agir como observador e não como simplesmente o piloto automático nas ações. Quando eu paro de reagir ao mundo que se manifesta e começo a criar micro insights para esse dia. Então eu acordo, respiro e sinto algo. Vou a algum lugar, respiro e sinto algo. Eu começo a julgar novos insights para o meu programa. Só que a gente já falou sobre isso antes, né? O meu programa, ele acontece através de acúmulo de informações. E a maioria das pessoas, elas não têm potência o suficiente para acumular as informações. Elas desistem no meio do caminho, porque elas estão com uma resistência muito grande. E essa resistência, ela vem da inconsciência. Porque se eu sei que eu tenho resistência, eu vou agir só para quebrar ela. Então, novamente, a importância dos lembretes. Quando você sabe que você tem um programa rodando, então vamos supor, eu na minha casa tenho aquele robô e ele limpa a minha casa todo dia às 2 horas da tarde e ele passa o robô para aspirar na minha casa. Como eu sei que ele vai passar, eu já faço algumas coisas. Eu tiro os tapetes do chão, eu fecho algumas portas porque ele entra no banheiro para limpar, mas eu não quero que ele limpe o banheiro, então eu fecho as portas dos banheiros. Eu tiro o coxa do chão, tiro os brinquedos da minha filha do chão, para que ele faça o trabalho dele de maneira mais orgânica possível, para quando eu chegar, eu olhar aquele ambiente e já perceber ele limpo e organizado. E falar, nossa, o robô já fez o máximo e eu cheguei no ambiente do jeito que eu queria. Então essa é uma das coisas que eu faço. Como que a gente usa isso para o nosso dia? Se eu sei que eu tenho um programa que desiste em certo tempo, eu coloco lembretes. Então eu quero que você comece a anotar. Você pega um caderno de acompanhamento do seu eu e coloque dia tal. Até dia tal, eu vou trabalhar a repetição de um novo insight para o meu dia. E esse novo insight vai ser baseado no que você quer criar. Então, eu quero criar um dia mais organizado, eu quero atrair pessoas alinhadas ao meu propósito, eu quero ter um network melhor, eu quero ir para lugares mais organizados. Então, eu vou colocar isso como insights. Como que eu coloco isso? Ao longo do meu dia, eu coloco os lembretes no celular, me lembrando de respirar nessas novas constâncias que eu quero criar. Então, tocou o despertador às 8 da manhã. Nossa, como minha manhã foi produtiva e organizada. No almoço, nossa, como eu sempre almoço em lugares que são tão alinhados com a minha essência. No meio da tarde, nossa, quantas pessoas eu vi hoje. E como essas pessoas foram contribuição para minha alma e para minha jornada. Como é bom encontrar pessoas alinhadas ao meu propósito. No final do dia, nossa, como o meu network é de milhões. Você lembra que a gente acumula novos aspectos para criar uma nova realidade? Então não adianta eu fazer uma visualização de manhã e no final do dia, e ao longo do dia eu não inserir novos programas. Porque se eu não insiro novos programas, se eu não ajo como observador que colapsa, que observa, que cria uma nova percepção da realidade, a realidade, o sistema que está operando, ele vai agir. Então, ou é eu ou é ele. Um dos dois vai agir. E aí foi o que eu disse do meu robozinho, né? Eu tenho o meu aspirador, eu já sei como ele vai agir, eu vou lá e preparo o ambiente para ele. Eu sei que eu tenho uma programação oculta que age aqui em mim e que cria a minha realidade, e eu não quero que essa realidade se repita. Eu coloco novos programas para irem repetindo e criando novos insights. Só que lembra que a gente falou no outro vídeo? Toda vez que eu for inserir um novo programa, o programa anterior vai se exaltar, ele vai pular, porque é assim, né? Se alguém chega em você e fala assim, olha, você tá sentada aqui, né, nessa almofada, e você tá abraçando a almofada aqui, gostoso. Aí chega alguém e fala assim, eu quero essa almofada.
Nossa, mas tá tão bom aqui. Tira essa almofada de mim. É isso que vão falar. Então, quando você tá muito acostumado com uma realidade, o seu padrão vai ser de proteção. Você vai querer proteger aquela realidade de todo jeito, de todo modo. E aí vem o seu padrão de repetição. Ai, deixa eu te proteger, deixa eu te proteger. É aí que a gente respira, continua inserindo um novo programa, mas observa o antigo. Respira, fala de onde veio isso, qual é a consciência que eu tinha na época que me trouxe essa realidade. Qual parte minha ainda está ferida, querendo ser integrada e curada? Se conecta com você, conversa com você, porque esse sentimento, essa sensação de frustração, essa sensação de que as pessoas que estão à sua volta não são as que você queria, que os lugares que você está não é o que você queria, toda essa sensação de rejeição para sua realidade, de fuga, de luta da sua realidade, de comparação, essa sensação de querer transmutar tudo isso, é uma sensação sua, tá? É sua. Então você acolhe ela, que é uma parte sua querendo ser cuidado e olhado. Assim como eu acolho o novo programa que eu tô instalando, eu acolho o programa que já tá rodando. Mas eu acolho o programa que já tá rodando, então, Sara, eu vou deixar ele rodar mais? Não! Porque quando eu olho e observo o programa que tá rodando com empatia, com amor e com carinho, é como eu acolhesse a minha criança, que foi ela que inseriu esse programa. Foi ela que inseriu essa camada de proteção. E eu olho pra ela e falo, tá tudo bem. Você não precisa mais se proteger. Você tá segura. E aí ela solta. Aí ela relaxa. E aí as coisas fluem com mais naturalidade. Para as coisas fluírem com mais naturalidade, eu preciso integrar a sombra. Ela precisa se transmutar. Então, a gente falou que eu vou limpar as camadas antigas, eu vou inserir as camadas novas e vou aos poucos acumulando novas realidades. Um dia após o outro. E aí eu vou trazer no próximo vídeo um dos aspectos que é o mais difícil nessa questão do inconsciente. Para que você entenda quais são as camadinhas que você vai trabalhando até chegar nessa sua versão tão desejada e tão almejada.